Estamos de volta ao Jornal da Zimbo e convidamos-lhe a acompanhar a revista Zimbo. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu já a posse à nova Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, a Ministra do Ensino Superior, Paula de Oliveira, e a governadores provinciais. João Lourenço pediu aos governantes engajamento nas suas novas funções. Estão oficialmente em funções os membros do Executivo recentemente nomeados pelo titular do Poder Executivo. Em cerimônia orientada pelo Presidente da República esta manhã, aqui no Palácio Presidencial, a Cidade Alta, o destaque recai para Maria do Rosário Bragança, impulsada no cargo de Ministra de Estado para o Setor Social, Paula Regina Simões de Oliveira, no cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, e os novos governadores do Huambo, Cabinda, Kwanza Sul, Bié e Lunda Norte. O Presidente da República, João Lourenço, destaca o mérito na escolha que fez. Procuramos premiar o mérito. Algumas das governadoras nomeadas eram administradoras municipais e pelo bom trabalho exercido nos municípios mereceram a nossa confiança e, como tal, pensamos ter chegado o momento de elevá-las à categoria de governadoras provinciais. Para Maraquiosa, que deixa Cabinda e segue para o Kwanza Sul, e Pereira Alfredo, que sai do Bié para a vizinha província do Huambo, o chefe de Estado destaca igualmente o bom trabalho realizado e espera um desempenho ainda melhor face aos desafios que tem pela frente. E as pessoas às vezes se interrogam, mas então se estavam a fazer bom trabalho, por que saem? Eu, meio a brincar, digo saem para desempenharem a função do bombeiro. Portanto, se fizeram um bom trabalho onde estavam, o que esperamos é que venham a fazer igual ou melhor na província ou nas províncias para onde foram indicados agora. Nesta cerimônia tomaram igualmente posse Álvaro da Cunha Cândido, no cargo de Secretário de Estado para as Pescas e Recursos Marinhos, e Constantina Pereira Furtado Machado, no cargo de vice-governadora da província do Kwanza Norte para o setor político e social. Vamos olhar para estas mudanças que foram feitas pelo Presidente da República, João Lourenço, e já também conferiu posse às pessoas que foram nomeadas. Lindo Bernardo Tito é jurista, volta a estar connosco para a revista Zimbo esta noite. Boa noite. Seja bem-vindo. O que é que nos pode dizer sobre as mudanças feitas pelo Presidente João Lourenço, com destaque, obviamente, para a Ministra de Estado para a Área Social? Muito obrigado, Leda, mas deixa só deixar uma nota introdutória. Sim. Qualquer nomeação é feita de acordo com a conveniência de quem nomeia e quem exonera. Nós não queremos tirar o mérito das nomeações e exonerações, mas nós vamos fazer a nossa análise, obviamente, das nomeações e exonerações. Como diz o americano, vamos tentar especular nos bastidores o que é que de facto aconteceu. Bom, algumas das exonerações já eram previsíveis, né? Quais eram as previsíveis? A de Ministra de Estado, Ringote, para mim já era previsível. Deixa-me só ser franco em dizer o seguinte. A Ringote pareceu-me que não conseguiu fazer a substituição da antiga Ministra de Estado, Carolina Sequeira, por causa da estatura política, por causa de carisma político e de percurso político da Carolina Sequeira, que a Ringote não tinha, obviamente. E foi colocado, digamos, de uma maneira em que perdeu-se um pouquinho no Palácio Presidencial. Mais do que isso, a Ringote teve uma responsabilidade de coordenar um setor extremamente importante, onde tem ministros com algum percurso político e não só, mas com influência dentro do Palácio Presidencial. O que é que quer dizer com isso? Que a ministra Dalva Ringote terá sido engolida pelo sistema, por assim dizer? Não digo pelo sistema, terá sido engolido por
por falta de carisma e de percurso político dela. Porque ele tinha a Ministra da Saúde, a Lutucuta, tinha o Ministro de Energia e Água, Borges, para coordenar, para citar só esses, e não era fácil coordenar esses dois ministros, não só por causa da influência política, da aparição pública, mas da dimensão governativa desses dois ministros. E com a Carolina Cerqueira não era assim. A Carolina tinha poder, e ela sabe exercer o poder, e eu conheço-a muito bem, e tinha presença política e tinha uma dimensão política diferente da Ringote. Ringote, obviamente, começou o seu percurso de governação logo como ministra de Estado, e numa área social extremamente difícil. Daí que ela perdeu-se completamente naquela floresta que se chama Palácio Presidencial. E eu conheci Ringote algumas vezes nas saídas para fora do país, ao passo que, ao nível interno, ela perdeu-se. Não sentimos a sua ação como ministra coordenadora da área social. Não conheço e não conheci as ideias dela na área social. Não apresentou e não as conheci. É óbvio que ela teve dificuldade de gestão da área social, de coordenação dessas figuras políticas e esses ministros que integram a área social. Doutor, vamos fazer o seguinte, porque estamos a falar sobre a ex-ministra de Estado para a área social, Dalva Ringote, exonerada e substituída por Maria do Rosário Bragança, anterior ministra do Ensino Superior. Doutora Balixionga, boa noite. Vamos olhar primeiro para esta questão em particular das mudanças que foram feitas a nível da ministra de Estado para a área social. Leda, boa noite, doutor Lindo Tito, boa noite os telespectadores em casa. Leda, eu penso, primeiro, há uma nota que eu secundo seguramente e é incompleto, que o Dr. Lindo diz que, em princípio, as exonerações e nomeações são da responsabilidade, quase que descrição com as devidas aspas, do titular do Poder Executivo. A partir daí, eu tomo um caminho diferente, aliás, porque penso que é verdade que Ringote é mais nova do que todos os governantes, não só Cerqueira que passou por lá, mas todos os outros governantes que compõem a área social, mas também não podemos... E é o meu entendimento, ou seja, não é por causa da sua juventude que a vamos desmerecer. Partindo do princípio de que não me parece que uma ministra do Estado tenha, qualquer ministro, qualquer auxiliar do titular do Poder Executivo, tenha o seu próprio plano, tenha um plano independente para implementar. São auxiliares e, portanto, vão implementar aquilo que está planificado, projetado para aquela área. É jovem, sim, e eu compreendo que o país não pode ter medo de apostar nos jovens. E fico simplesmente com a percepção de que o presidente, o titular do Poder Executivo, terá percebido que para esse momento há outros desafios e que ela serviria para outros desafios. E que vem uma outra pessoa e eu não embarco na opinião, com respeito da opinião de que sempre que alguém é exonerado é porque desmereceu, a menos que o próprio titular do Poder Executivo tivesse dito. Não ouvi, não tive essa percepção. Mas nós não temos a cultura de justificar as exonerações, por exemplo. Sim, mas isto aumenta ou não as especulações? E disse bem o meu colega do painel, nós temos o direito de especular e, portanto, todos têm o direito de especular. E claro, especular é mesmo para além daquilo que é dito. Podemos sempre fazer uma ligação mais objetiva, menos objetiva, mas, Leda, a verdade é que não precisa justificar. E por que não precisa justificar? Porque nós não estamos a falar de uma carreira profissional, nós estamos a falar de um exercício que é mesmo em comissão de serviço e, portanto, começa com a nomeação e termina com a exoneração. Eu penso que nós próprios que vamos olhando e fazendo a avaliação temos o direito de especular, mas também eu penso que todos que vão para o aparelho do Estado têm a consciência, se não têm, devem ter, que assim como entram, também sairão um dia. E por isso eu prefiro não especular. Por quê? Porque, Leda, eu sou a favor, esse país não tem alternativa. Esse país vai ter que ter governantes jovens. Não tem alternativa. Os jovens são mais de 60% da população e, portanto, não tem como. É verdade que os jovens irão tendo alguns desafios, mas são próprios também da sua própria juventude. E podia mesmo dizer,
são um pouco vítimas do seu próprio contexto, ou seja, não podem fazer diferente, não podem ser mais velhos automaticamente assim que chegam no governo. E, portanto, há um caminho a ser há um caminho a ser feito e esse caminho tem de ser respeitado, também entendo que tem de ser apoiado e por isso, no meu entendimento, não é por aí que ela terá sido exonerada. Não tenho essa opinião, claro, respeitando aqueles que têm opinião nesse sentido. Vamos olhar também para os governadores. Alguns foram exonerados e indicados para outras missões, como são os casos da governadora de Cabinda, Maraquiosa, e do governador da província do Bié. Maraquiosa vai agora para o Kwanza Sul, ou foi para o Kwanza Sul, portanto, uma vez já foram impulsados, e o governador do Bié está agora, o ex-governador do Bié está agora a assumir responsabilidades na província do Ambo. Mas há também, por assim dizer, alguns rostos novos. A atual governadora da Lunda Norte, que era administradora na província do Mochico, vem assumir os desafios que cada província, pelas suas particularidades, apresenta, mas a Lunda Norte, por todo o contexto, pelas anteriores governações, por aquilo que diz a população, tal como o que se vai vendo em relação ao Kwanza Sul, há muita expectativa por parte da população também em relação a estes dirigentes, tal como foi sublinhado. Haverá, em alguns casos, a necessidade de se apagar incêndios, por assim dizer. Leda, eu penso que nesse aspecto, sim, mesmo que tenhamos de especular, vai ser uma especulação objetiva, porque o titular do Poder Executivo, nesse caso, falou mesmo. Ou seja, deu explicações e, portanto, não há volta a dar. Mas a questão é muito simples. Para mim, a questão é simples. Terá percebido, e aliás, os governadores prestam contas ao titular do Poder Executivo porque são seus auxiliares. E, portanto, é o titular do Poder Executivo que faz a avaliação do desempenho dos governadores. Terá percebido, no final da avaliação, o Presidente da República, que Maraquiosa, em Cabinda e no Bié, terá sido feito um trabalho, na minha opinião, muito melhor do que se esperava. Eu estou mesmo a falar no sentido de ter havido um desempenho, e quando falo de desempenho não é a implementação do seu programa, mas é a forma como implementa aquilo que foi orientado. Porque quem implementa também, do ponto de vista do carisma, da forma como lida com os operadores, tem também o seu mérito. E o mérito reside ali. Terá percebido que sim, há aqui elementos que é preciso aproveitar para ir para as outras províncias. E por que eu digo que não é uma questão de desmerecer aqueles que saíram, mas é uma questão de uma avaliação mais do que positiva para aqueles que vão para esses lugares, por uma razão muito simples. Não posso dizer que Lotino Lica sai por incompetência. Sabe porquê, Leda? Porque aqui mesmo, e neste lugar, há alguns meses, nós dissemos, e porque foi a Ministra das Finanças, que disse que o Ambo foi uma das 4 províncias que terão prestado contas. 4. Das 18, 4. E o Ambo era uma delas. E, portanto, não posso acreditar que alguém que tenha conseguido fazer isso, e não é só, saia por desmerecer. Volto a repetir para ser melhor percebido. Eu compreendo, aliás, quando se fala do bombeiro, o bombeiro é um funcionário especial, extraordinário. Aquele que aparece no momento em que determinadas circunstâncias surgem, imprevistas, surgem para, de facto, resolver o problema. E penso que é nessa perspectiva que o Presidente terá percebido, no desempenho da função desses governadores, que eles são capazes de, em situações de imprevisibilidade, poderem agir e poderem resolver o problema. Essa é a minha perspectiva. Dr. Lindo Bernardo Tito, no Kwanza Sul houve passeata a celebrar a exoneração do antigo governador. Leda, essa passeata foi muito engraçada porque eu recorri-me ao passado, acho que foi em 1997, ao que se diz, o ex-governador do Kwanza Sul teria ele organizado a passeata contra o ex-primeiro-ministro Marcolino Moco, né?
quando foi exonerado Marcelino Moco, e ele encabeçava o movimento espontâneo, ele mobilizou as pessoas para saírem às ruas de Luanda e fazer uma passeata contra Marcelino Moco, com tudo quanto aconteceu naquela passeata. E ele recebeu troco. Recebeu troco por quê? Porque a vida tem dessas coisas, como se diz, que com pau mata, com pau morrerá. Ou seja, se ele fez passeata aqui com um antigo companheiro dele de partido, quando foi exonerado, ele também, os seus companheiros de partido, fizeram passeata quando ele foi exonerado. Ou seja, ele devia ter evitado o passado, que fez, mas agora recebeu exatamente o troco. Mas eu não vou para esta questão prévia, só o que para... pode ser dito, por exemplo, sobre a senhora que assume agora a responsabilidade da Lunda Norte? Bom, Leda, deixa-me só ver se consigo fazer alguma análise dos nomeados para as funções de governadores. E eu não vou falar da governadora Maraquiosa, que sai de Cabinda e vai para o Kwanza Sul como bombeira, mas qualquer bombeiro tem que ter água para apagar os incêndios. Eu acredito que ela terá imensa dificuldade se não tiver água. Ou seja, por mais capaz que seja, se não tiver água, não vai conseguir. O mesmo com o meu amigo Alfredo, que sai do Bié e vai para o Ambo, né? Precisará de água, e muita água para o Ambo. E nessas questões de nomeações e exonerações de governadores, não contam apenas as competências do indivíduo, mas conta também o trabalho político partidário, porque eles são ao mesmo tempo governador e primeiro secretário. Ora, se não tiver capacidade de governar e conseguir, como primeiro secretário, mobilizar o partido e capitalizar cada vez mais apoio, e ele capaz de manter nas funções até quando não puder. Há muitos que ficaram como governador por causa deste elemento partido. Ora, para a questão da governadora Mara e do meu amigo Alfredo, não se coloca. Okay? Mas deixa-me só agora ver se vamos entender as três nomeações. A nomeação da governadora do Bié, a doutora Celeste Adolfo Salvero, a doutora Susana para Cabinda e a doutora Filomena para a Lunda Norte. Bom, a doutora Susana parece-me que conseguiu o que exatamente pretendeu durante muitos anos. Ela lutou e conseguiu chegar a essa função. E por quê? E por causa de aquilo que ele foi fazendo no município de Andulo. Lembro a todos que durante a Covid, o titular do Poder Executivo fez uma publicação no Facebook, onde, obviamente, fazia referências positivas a ela, a forma como estava a cuidar da questão da Covid. Para mim, aquilo foi um indicador claro que ela havia de ter um caminho longo, iria, obviamente, ocupar novas funções tarde ou cedo. Para além disso, ela foi para o Bureau Político num contexto também surpreendente. Ou seja, nem o próprio primeiro secretário, o Alfredo, sabia que ela seria membro do Bureau Político, foi encontrada na sala, surpreendentemente, como membro do Bureau Político. Ela começou a fazer o caminho muito cedo por causa do que ela fazia no município de Andulo. E o município de Andulo é um município bastante disputado entre os dois grandes partidos, entre o MPLA e a UNITA. E o trabalho que ela fez como primeira secretária também foi um trabalho louvável, não é? Porque conseguiu conter a aderência do principal adversário político. Note que o MPLA ganhou em Andulo, era previsível que a UNITA ganhasse, o maior centro de apoio no Bié da UNITA era previsível que fosse em 2022 Andulo, mas isso não aconteceu, foi o MPLA que ganhou Andulo. Ora, mereceu sim, por tudo quanto ela fez no município de Andulo, tanto do ponto de vista político-partidário como primeira secretária, também como administradora municipal. A questão da governadora Susana, que sai do Belize para a governadora de Cabinda, aqui deixa-me só dizer, segundo a informação que eu recolhi, não teve tanta prestação assim que merecesse, obviamente, a função de governadora. Mas talvez a prestação foi do ponto de vista político. Porque em Cabinda, o único município que o MPLA ganhou foi Belize,
E isto conta muito para o percurso político de um político da dimensão da doutora Susana. E foi isso que, para mim, foi avaliado, que ela podia, sim, assumir a governação de Cabinda, mas também o partido em Cabinda. Podia mobilizar mais apoio e inverter a situação de 2022 em 2027. Nota que a Susana é Mayombe, e essa é a segunda figura, ao que sei, salvo erro, que assume as funções de governador como Mayombe. Depois do governador nunca vem exatamente ela. Ou seja, vem a Susana assumir essa função. Daí essa movimentação que estamos a assistir, essas festas, enfim, os Mayombes sentem-se cada vez mais regozijados por terem sido nomeado mais um dos Mayombes para essa função. Bom, por fim, a governadora que vai para a minha terra, né? Que já está na minha terra, a governadora Filomena. Mas antes de falar dela, eu quero falar da antiga governadora. Ela foi vítima de um sistema instalado. Um sistema que a prejudicou, que não a deixou trabalhar, não colocou recursos para ela, a asfixiou completamente. Mas quando diz um sistema instalado, o que é que quer dizer, Dr. Lindo? O sistema que hoje temos, que gera o Estado, é aquele que privilegia uns e prejudica exatamente outros. Algumas informações dão conta de que a senhora governadora, a ex-governadora da Lunda Norte, não terá recebido os valores para o seu não só receber valor, Leda, deixa-me dar um exemplo concreto. Foi inaugurada a barragem de Luachimo. O titular do Poder Executivo não foi para inaugurar a barragem de Luachimo. Uma barragem daquela dimensão. Foi inaugurada a barragem de Camacupa. O titular do Poder Executivo esteve lá. Ou seja, faltou reconhecimento para ela. Quando eu tomei conhecimento que o Presidente da República não iria inaugurar a barragem de Luachimo, disse comigo mesmo, ela está exonerada. Ora, mas o investimento para a barragem de Luachimo não é local, é central. Com todos os problemas que aquela barragem tem hoje, uma barragem daquela dimensão não consegue fornecer energia elétrica à cidade do Dundo, deve haver auxílio para que a cidade onde tenha energia e seja abastecida por toda a dimensão, é porque há um erro qualquer daquela barragem. E querem atribuir a responsabilidade dessa barragem a ela? Acho que não, acho que é injusto. Ou seja, quanto é que ela recebeu durante 1 ano e 8 meses, salvo erro, né? Durante 1 ano e 8 meses, para as suas ações? Muito pouco. Ou seja, a gestão da própria administração. Ela não recebeu tanto, até onde eu sei. Ela foi abandonada completamente. Alguém eventualmente entendeu que, bom, foi um erro ter sido colocado lá e vamos criar condições para sair. E ela saiu muito cedo. Ou seja, ela nem sequer 3 anos fez naquela função. Bom, a minha conterrânea Filomena sai do Luau. Deixa-me só caracterizar um pouquinho o município de Luau, que não tem comuna. Aquilo está a ser conscrito na vila e alguns bairros um pouquinho disperso. Tem, sim, cerca de 31 mil habitantes. E é fácil gerir Luau, para qualquer um. Mais do que isso, Luau é um daqueles municípios satélite, por causa da localização estratégica que o Luau tem e por causa da ligação do corredor do Lubito, do caminho de ferro do Lubito, da fronteira com o Congo Democrático. Foi dali que Luau é um dos municípios deste país que mereceu a construção de um grande aeroporto, que não tem sido utilizado até hoje, né? Anda esse monstro parado, não recebe aeronave, só tem dinheiro para manutenção e absolutamente nada. Ou seja, é um município que o governo central apostou. E tudo quanto foi feito é uma aposta séria do governo central que queria transformar aquele município no município satélite de ligação do corredor, obviamente, da África Austral. Ora, um município com cerca de 3.300 km², para ser gerido, pode ser gerido por qualquer um, desde que tenha recursos financeiros e com apoio central. Governar a Lunda Norte, um município, uma província extensa, com, salvo erro, 9 municípios ou 10 municípios, e localizado em distâncias muito grandes, desde do Quango para o Cambulo, ou para Lucapa, ou para outras localidades, é uma dimensão muito grande.
E até onde eu sei, ela foi para a administradora do Luau por indicação do então governador do Mochico, Gonçalo Mandumba, reconduzido pelo atual governador, o Dr. Mangala. Que sai da Lunda Norte. Exatamente. A primeira função dela, ao que sei, pela informação que tive de maior destaque e política com alguma relevância, é da administradora municipal do Luau. Mas vai para a Lunda Norte para governar uma província com inúmeras dificuldades. E ela terá, estamos a falar em 2024, ele terá mais ou menos 2 anos para concretizar muitos projetos. Por quê? Porque a partir de finais de 2026 já estaremos a entrar num período de pré-campanha eleitoral. E as coisas começam exatamente a caminhar para uma disputa política eleitoral. Ela não terá tempo suficiente para concretizar as suas ideias, mas o que eu desejo a ela é sucesso, muita coragem, porque enfrentará dificuldades, terá que jogar um pouquinho com Luanda para ter recurso financeiro para sustentar as suas ideias. Se não conseguir, obviamente terá o mesmo caminho que a antiga governadora. Obrigada. Dr. Balich Yong, antes de passarmos para o próximo assunto a ser abordado esta noite, não podemos deixar de olhar para a atual Ministra de Estado para a área social, a doutora Maria do Rosário Bragança, que deixa o cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Quais são os grandes desafios, a seu ver, para a atual Ministra para a área social? E aqui Ministra nós estamos bem. Se tomar a lógica do meu colega do painel, nós temos uma ministra com algum tempo de governação, até estamos a falar do ponto de vista da idade, tem esse enquadramento, e se esse for um elemento, que eu lamento, mas se for um elemento que facilite a relação entre os auxiliares e a equipa que vai coordenar, eu penso que está de parabéns. E eu digo lamento porque o país tem que dar espaço para a juventude e a juventude tem que chegar à governação e tem de ter essa possibilidade. Mas, claro, nós estamos a falar de alguém que sai do Ministério do Ensino Superior e, portanto, tem também essa experiência, tem essa capacidade de dialogar. Já vimos, aliás, sabe-se, por exemplo, que muitas das questões no ensino superior, nomeadamente a questão da greve e tudo mais, essas questões foram resolvidas também com a intervenção dela, a participação dela, e, portanto, é uma pessoa aberta ao diálogo. Agora, na coordenação, na área da ação social, Leda, nós temos aqui desafios muito grandes. Desde logo, o problema da educação. Claro, que sai do Ministério do Ensino Superior, vai para a área social e tem a educação, que eu entendo que é um dos elementos muito importantes, não só para agora, mas para os próximos 30 anos. Nós precisamos, na área da educação, uma mudança de 360 graus. Estou a dizer 360 graus. Primeiro, porque os caminhos tradicionais para resolver os problemas da educação não nos levam lá. Ou seja, nós não temos nem capacidade do ponto de vista de recursos, por exemplo, para construirmos o número de escolas que são necessárias para tirar as crianças fora do sistema de ensino. Não temos capacidade de recursos financeiros para termos o número de professores. E, portanto, qual é a aposta? Hoje o mundo faz uma aposta na tecnologia. Eu já disse mais uma vez, e a minha esperança é que isso venha a acontecer, que, Leda, é começar a apostar no ensino online, no ensino à distância, para começarmos a encurtar distâncias e começarmos a maximizar espaços e, sobretudo, aproveitar melhor os recursos. Antes de entrarmos para este assunto, o Dr. Lindo Bernardo Tito, e ainda quando falávamos dos governadores, afirmou que a ex-governadora da Lunda Norte terá sido vítima de um sistema instalado. Quer rebater esta informação? O que é que se lhe oferece dizer sobre isso? Leda, isto soa mesmo a uma espécie de teoria da conspiração. Soa mesmo a isto, não é? Porque, e eu não posso... Não conheço a governadora, mas tenho seguramente certeza que esse não pode ser o caminho. Mas por uma razão só lógica, é só uma razão lógica. Não pode o próprio titular do Poder Executivo, que é, em última instância, o último responsável
pela execução do programa que propôs ao país, permitir que isso aconteça. Por quê? Porque, Leda, se há um insucesso na Lunda Norte, não é um insucesso da governadora. É, em última instância, um insucesso do titular do Poder Executivo. Só a partir daí não posso acreditar que seja montado um esquema exatamente para, entre aspas, queimar uma pessoa. Por quê? Porque não é a pessoa que se queima. É a população que fica sem o serviço e é, sobretudo, o partido que suporta o governo que fica com uma avaliação negativa. A partir daí, não posso aceitar que seja esse o caminho, claro. Mas há ou não um desafio muito grande para as pessoas agora nomeadas e indicadas para determinadas províncias, quer a Lunda Norte pelos desafios que apresenta há vários anos e alguns são bem conhecidos, ou as outras províncias têm igualmente desafios e que vão receber, entre aspas, bombeiros para resolver situações que deverão ser pontuais. Não, Leda, aqui deixa-me estar de acordo com o doutor Lindo Bernardo Tito, que há províncias que precisam de atenção especial. E Lunda Norte é uma dessas províncias que precisa de atenção especial. Não estamos só a falar pelo facto de ser uma das províncias com muitos recursos em termos de minérios, mas estamos a falar de uma província que, do ponto de vista do desenvolvimento, precisa de mais intervenção em relação às outras. E estamos então a falar daquela grande estratégia que é necessária para o país, que é derrubar as assimetrias. E nessa perspectiva há províncias que precisam mais, e Lunda Norte é uma delas. Mas isso também significa, Leda, e não devemos esquecer, aqui sim nós podemos falar mesmo do mérito. Aliás, um primeiro exemplo aconteceu na Huila, quando Luís Nunes sai da Huila, deixa a MAHAP e era seu vice-governador. Quando nós temos administradoras municipais que passam a assumir cargos de governação. É verdade que a confiança política é fundamental, mas ela não pode ser suficiente, partindo do princípio de que, para mobilizar as pessoas, é preciso fazer bem. Então é preciso fazer com que as coisas aconteçam para que as próprias pessoas se sintam mobilizadas. E, portanto, é nessa perspectiva que eu acho que sim, há províncias que precisam ter maior atenção, e Lunda Norte é uma delas. Agora, há províncias onde, naturalmente, a criatividade tem de vir ao de cima, e o carisma, como meu colega disse, para que as coisas aconteçam. Aliás, porque mobilizar pessoas para que façam o trabalho não basta só ter dinheiro, é preciso também ter carisma para mobilizar. Doutor Lindo Bernardo Tito, quer acrescentar alguma coisa antes de passar Leda, eu vou recuperar um tema e depois responderei ao que ele disse na sua intervenção agora, na última parte da intervenção dele. Mas deixa-me só recuperar o tema da juventude que ele está sempre a se referir, como que o país tivesse abandonado o jovem, como que os jovens tivessem sido discriminados, como que o jovem não tem acesso ao poder político, como que o jovem não tem acesso... Tomei a sua narrativa, doutor. O doutor é que disse que Ringote foi vítima da sua juventude, do seu desconhecimento. E eu estou a dizer que o país precisa... Uma coisa é desconhecimento, outra coisa é da sua juventude, da sua imperícia, isso está completamente diferente. Mas deixa-me só falar o seguinte, deixa-me só dizer o seguinte. Neste governo, nós temos um ministro de Estado-Chefe de Casa Civil e um jovem. Sim. E, aliás... Doutor Adão de Almeida. Doutor Adão de Almeida. Toda a Casa Civil, hoje, até onde eu sei, é constituída pelos jovens. Sim. Jovens com idade até aí aos 42 anos. Pelo menos conheço muito deles, né? O ministro da Justiça é jovem. Aliás, saiu da Faculdade de Direito, foi para o Tribunal Constitucional, para o Ministro da Administração do Território e hoje é Ministro da Justiça, e é jovem. O Ministro Márcio Daniel... Ministro das Finanças Calma, deixa eu chegar até lá, Ministro Márcio Daniel. Sim, mas doutor, vai levar tanto tempo. Não, sabe por quê? Não, vai levar tanto tempo para derrubar a sua própria tese. Mas é a sua tese. A sua tese foi no sentido... A minha tese foi a seguinte. A minha tese foi a seguinte. É que foi no sentido de que ele era muito jovem e, portanto, não... Não. A minha tese foi a seguinte. É que a ministra Ringote perdeu na floresta do Palácio Presidencial. Por ser jovem. Ou seja, não, ela não teve capacidade para a gestão do pelouro que lhe foi atribuído. Ou seja, a sua dimensão política também não lhe permitiu gerir o setor social. Diferente do Adão de Almeida, que encontrou pessoas lá
tem estatura política, se impôs e está a fazer uma gestão. Agora, ela não teve a gestão. Ou seja, há aquele receio do ponto de vista do exercício pessoal mas da atividade caso, política está e da governação. Está a levantar questões que são subjetivas e o meu entendimento foi que era jovem, até porque quando está a fazer essa explicação está mesmo a derrubar a narrativa de que não é por ser jovem. Não. Deve ter sido por outras razões. Não, as razões, ou seja, a razão fundamental e tem de para ser mim, por outras que razões. levou à exoneração da Ringote é incapacidade, incompetência. Ou seja, ela não conseguiu provar que era competente. Falar Mas o doutor está a dizer programa que as coisas televisão, não aconteceram enquanto foi ministra de Estado, não aconteceram as coisas. Doutor disse uma coisa aqui que não é verdade. Quem que é auxiliar não vai depender da orientação superior do seu chefe. Aliás, por isso tem ele o seu auxiliar. programa? Não, ele tem de apresentar ideias que têm de ser incorporadas no programa do chefe. Mas ideias para fazer o quê? Não, doutor, peço desculpas. Nós temos, por então, exemplo, todas as tarefas então, do o ministro Estado. está aí nomeado para quê? Mas todos os... A depender doutor, do chefe oriente? Peço desculpas. Não estou a falar da orientação. E é isso estou a dizer que o país... não é verdade. Não, estou a dizer o seguinte. O não país... Não estou a dizer que o país... Aliás, porque se for dessa maneira, nós estamos mal. O país... Quando, qual a maneira que não entendi? Se disser que quando o governador entra tem que trazer as suas ideias do que é que vai fazer, claro. Se for conduzido o país dessa forma, e por quê? Por que eu estou a dizer isso? Vou só lhe dar um exemplo. Mas então somos nomeados para quê? Doutor, para depender dos outros? Ou nós temos que ter criatividade? Temos que ter imaginação? Temos que ter programas? Sim, mas nós temos que apresentar programas. Doutor, a criatividade é no sentido de implementar o que está projetado. Doutor, deixa eu dizer o seguinte. Em termos de políticas públicas, elas são gizadas de acordo com o Plano Nacional. O Plano Nacional, estou a explicar, o Plano Nacional é o plano superior, onde todos vão buscar e depois vão ter que criar aquilo que vão concretizar. Posso lhe fazer uma pergunta, doutor? Onde é que o governador vai tirar dinheiro se tiver ideias novas que não estão projetadas, que não estão orçamentadas? Onde é que vai tirar o dinheiro? Deixa eu dizer uma se coisa. nós temos um orçamento... Deixa eu dizer uma coisa. O governador tem de implementar aquilo... Agora, ele pode, do ponto de vista da disponibilidade dos recursos, fazer prioridades. E isso entra na criatividade. Ou seja, não podemos fazer transparecer a ideia de que o governador, quando chega, tem o seu próprio plano e depois implementa as suas ideias. Por isso que é governador, por isso que ele vai governar, tem que ter ideias, tem que ter plano. Se ele não tiver ideia, não tiver plano, não é governador. Ou seja, as governadoras que foram nomeadas, inclusive o governador para o Ambo, vai chegar... Doutor, onde é que vai tirar o dinheiro? Calma, deixa-me só, por favor, que eu vou explicar o que é isso. Mas os espectadores precisam saber onde é que vai tirar o dinheiro para os novos projetos. Vou-lhe explicar uma coisa. Então, não me interrompa, por favor. Bem, vamos fazer o seguinte. Deixa-me só explicar uma coisa. Eu vou explicar 30 segundos, por favor. Ok. Deixa-me só dizer. Anualmente, o ministro, o governador, tem de trazer o seu plano de execução anual. E este plano tem que ser quantificado. É esse plano que depois vai ser inserido no Orçamento Geral do Estado. As suas ideias... No caso em concreto já está. Não. Como é que os governadores que foram nomeados agora, que terminam o ano econômico, trazem ideias para inserir no orçamento? Se o orçamento já está aprovado. Não, bem, já percebi que o tema não se esgota. Vamos fazer o seguinte. Deixa-me só explicar. Doutor, nós temos que seguir, porque há outros temas. Leda, vou dizer uma coisa. 30 segundos e eu vou contabilizar, faz favor. Se um governador chega numa determinada localidade e ele tem ideia nova, e entendem que aquelas ideias não correspondem com o realismo da sua governação, ele pega naquelas ideias novas, olha para o orçamento e diz, eu tenho esta e aquela despesa que pode ser substituída por essa nova despesa, manda para o titular do Poder Executivo, diga, senhor titular do Poder Executivo, eu preciso dessas ideias novas, mas eu olho para esta e aquela despesa que podem cair para ser... O que é que ele faz? Mas nesse caso, doutor, nós estamos a falar de agora vou explicar instrumentos de prioridades. Doutor Bali, um minuto. Doutor Lindo, vou dar também 30 segundos ao doutor Bali para passarmos para o próximo tema. Não dispenso os 30 segundos no sentido de que é muito simples. Diga então. Existe um orçamento aprovado e aquilo é para executar. Aliás, nós temos menos... Deixa-me terminar, doutor. Nós temos menos recursos para toda a demanda que nós temos. Só posso perceber
que, do ponto de vista da criatividade das prioridades, algumas coisas sejam implementadas do ponto de vista prioritário. Não quero aceitar, aliás, e essa é mesmo a minha assunção, não acredito que cada governador traz o seu plano e implementa o seu plano. Ou seja, senão nós nunca teríamos um país projetado em ações. Vamos ter que continuar. Sabe o que são créditos orçamentais depois, adicionais? São adicionais. Quando sairmos do ar. Atenção, senhores, por favor, doutor Lindo Bernardo Tito. Doutor Lindo Bernardo Tito, vamos seguir e vamos, doutor Balixionga, por favor, vamos seguir e olhar para... Sim, mas o governador não vem pelos créditos adicionais, ou seja, senhores, não governa com os adicionais. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos seguir. O grupo parlamentar do MPLA justificou a votação da lei contra o vandalismo pela necessidade de proteger os bens e serviços do Estado que são financiados pelos impostos da população. O documento passou pelo crivo dos deputados com 103 votos a favor, nenhum contra e 64 abstenções da UNITA, o maior partido na oposição. A proposta agora aprovada prevê medidas mais rigorosas para prevenir e punir o vandalismo de bens e serviços públicos, punir os responsáveis diretos desses atos, bem como aqueles que instigam, financiam ou apoiam tais ações. O documento prevê ainda penas entre 3 e 25 anos de prisão, de acordo com a violência dos atos e a natureza pública do bem ou serviço sujeito à ação criminosa. Na sua declaração de voto, o grupo parlamentar da UNITA apontou intenções ocultas no artigo 19º, que considera que o crime será agravado se for cometido com a autoria ou cumplicidade de titulares de cargos políticos. Para a UNITA, que reconhece a necessidade da lei face ao aumento dos atos lesivos de bens e serviços públicos, esta está, no entanto, desajustada com penas máximas mais altas do que as aplicáveis ao crime de peculato e ao crime de violação de menores. Já o partido maioritário explicou na sua declaração de voto que a destruição ou danificação de bens públicos representa um prejuízo direto para toda a sociedade. Na ótica do grupo parlamentar do MPLA, o vandalismo pode interromper serviços ou comprometer serviços essenciais e a lei vai ajudar a garantir que esses serviços sejam mantidos e operacionais, porque o fenómeno causa prejuízos económicos significativos. O MPLA entende igualmente que uma legislação mais rigorosa pode servir como um fator de dissuasão para os indivíduos que pensem em cometer erros de vandalismo, reduzindo assim a frequência desses crimes. O documento, que passou com votos a favor do MPLA, PRS, FNLA e PHA, esclarece que a pena de até 15 anos deve ser aplicada àquele que individual ou coletivamente financiar ou impulsionar a atividade de vandalismo de bens ou serviços públicos. Voltamos a olhar para a questão das penas contra o vandalismo. A votação da lei contra o vandalismo, assim é que está correto. Os parlamentares aprovaram esta lei com penas, Dr. Lindo Bernardo Tito, consideradas altas, que vão de 3 a 25 anos. Sabe, eu fiquei muito preocupado com a abstenção da UNITA, porque o sentido da abstenção em qualquer parlamento é o da viabilização de uma iniciativa de seu adversário político. Eu vou dar um exemplo claro. Se tivéssemos uma maioria relativa do MPLA e que a UNITA se abstivesse, esta lei seria aprovada. O voto de abstenção para os parlamentos é viabilização política. E o voto que não viabiliza é o voto contra. Minha tristeza é ter acompanhado esse voto de abstenção da UNITA, quando devia ser um voto contra, claro, de rejeição dessa iniciativa. Foram 64 abstenções. Ok. Em segundo lugar, nós não precisamos de leis que cada vez mais vão limitar o exercício dos direitos fundamentais. Nós precisamos de leis que cada vez mais abrem o exercício dos direitos fundamentais e protegem o Estado democrático de direito. Mas neste caso, qual seria a solução, doutor? Não, esta lei, deixa-me só lhe dizer, esta lei foi feita numa perspectiva, obviamente, de atacar o direito à manifestação. E ponto final. Porque o nosso Código Penal responde todas as penalizações constantes exatamente nesta lei. Não há sequer situação que essa lei não prevê
que o crime de dano previsto no Código Penal não responde. Não tem as Pior, mesmas penalidades. pior do que isso. Porque um crime de dano é um crime patrimonial. Você não pode punir um crime patrimonial. Não há sequer uma política legislativa, uma política criminal que vai punir um crime de dano a 25 anos de cadeia. Não é possível isto. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a transformar o nosso Estado Democrático de Direito num Estado de terror, um Estado de medo. Isso não pode. O que nós devíamos fazer, Leda, é leis que punem aqueles que querem subverter o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito. Mas A lei daquelas instituições que não cumprem... ataque direito à manifestação. Claro, porque o que é que vai acontecer? Qualquer manifestação que for realizada, por mais ordeira que seja, vai ser tida como aquela que vai violar o tal património. E vai acontecer o quê? Indução de indivíduos que podem criar confusão e os organizadores serem responsabilizados. Ou seja, não há no mundo uma lei, por mais especial que seja esta lei, reconhece que tem uma penalização de um crime de dano nessa dimensão. Há uma desproporcionalidade. A pena de morte, isso não é possível. Ou seja, quem matar alguém leva uma pena máxima de 25 anos, mas quem partir, por exemplo, um busto de quem quer que seja, leva 25 anos. Nós não estamos exatamente num Estado democrático. Nós estamos a fazer leis para quem, afinal? Para punir apenas. Eu gostava um dia que esse Estado aprovasse a lei que punisse aqueles que deixassem de cumprir decisões judiciais. Por exemplo, uma decisão do Tribunal Constitucional que não fosse cumprida, seja por quem que fosse, tinha que ser punido. E essa lei tem que ser aprovada mais cedo quanto possível. Obrigada. Doutora Balixionga, quero ouvi-lo também em relação a isso. Está aprovada a lei contra o vandalismo. As penas são consideradas elevadas e foi aqui também dito pelo doutor Lindo Bernardo Tito, que diz que, por exemplo, esta lei vem atacar o direito à manifestação. Que visão é que tem e que notas é que nos pode dar sobre isso? Leda, há uma coisa que eu gosto de fazer, que é ler os documentos. Ler os documentos é importante. Depois, fazer aquilo que se chama um pensamento global para a atuação local. É verdade que nós não temos nenhuma legislação no mundo que tenha, para os crimes de danos, uma penalização até 25 anos, é verdade, mas nós temos alteração legislativa sobre os crimes de vandalismo em muitos países do mundo. Vou-lhe dar 2 exemplos, França e Brasil, onde, claro que as penas não são de 25 anos, mas as multas, no nosso caso em concreto, ultrapassam uns 15 milhões de kwanzas. Mas, Leda, eu não vou dizer muita coisa. Primeiro, o próprio relatório de fundamentação é claro em relação a essa questão. Eu não consigo relacionar a manifestação com vandalismo, a menos que entremos também para um Estado democrático onde o exercício de direitos e liberdades fundamentais não preveja deveres. Mas alguém que se vai manifestar, e a manifestação na nossa lei tem de ser pacífica, sem armas, vai, por exemplo, atear fogo a um autocarro. É manifestação isso? Vai partir, vai destruir patrimônio? Leda, nós precisamos ler a lei, primeiro porque ela é escalonada. Nós não estamos a falar que são 25 anos completamente já. Sim. Nós estamos a falar de escalonamento, mas nós temos aspectos aqui que não estão cobertos pelo Código Penal. E a questão é que nós precisamos... Aliás, os relatórios policiais dizem que essa questão do vandalismo quase que ultrapassa o vandalismo, vai para a sabotagem. E, portanto, do ponto de vista da prevenção geral, é preciso sermos
mais rigorosos e mais repressivos. Leda, vou lhe dar 2 exemplos para terminar. Não é, e do ponto de vista da opinião, já sabem que eu, por exemplo, sou a favor da pena de morte. E não é por causa de existir pena de morte nos Estados Unidos que é um Estado menos democrático. Não é por causa de existirem penas que vão para cima de 100 anos, do ponto de vista do cúmulo jurídico, que faz do Brasil um país não democrático. Então nós temos que ter aqui alguma responsabilidade. Nós ouvimos os números dos governos provinciais sobre os vandalismos. Fruto da responsabilidade que temos, Dr. Bali, também com o tempo, vou aproveitar para pedir... Bem, lamentavelmente, Leda, nós na segunda-feira celebramos o dia, no dia 15 foi o dia das competências juvenis, e eu penso que nós somos um país jovem que precisa crescer e precisamos aposta na juventude. Eu já disse, e penso que o Ministério da Juventude e do Desporto vai nesse caminho, nós podemos ser uma potência do ponto de vista da indústria desportiva. Partilhar 2 obras, a primeira é de Hamilton Santos, Levanta-te, um angolano que fala sobre a necessidade e os caminhos para sermos resilientes. Depois, Leda, o problema das drogas, o prazer e o mal, uma filosofia das drogas, que nós precisamos que os nossos jovens sejam educados para evitarem o caminho da droga. Obrigado. Obrigada, Dr. Bali. Dr. Lindo Bernardo Tito, o seu minuto. Minuto. Bom, o minuto vai para a minha cidade, Saurimo, que está de luto. Pela morte de 4 crianças, seguida ao suicídio do autor dessas mortes. Eu não conseguia acordar naquele dia com bastante disposição, quando tomei conhecimento de que um indivíduo, por maior dificuldade que passasse, por problemas diversos que tivesse a viver com a sua esposa, teve coragem de tirar a vida a seus próprios filhos, 4 filhos, em seguida a sua própria vida. E eu solidarizo-me com a mãe e com toda a família, lamento as mortes, mas eu digo que para aquele espaço territorial é uma questão que aconteceu pela primeira vez. Nunca tinha acompanhado até aqui onde eu estou com meus 50 e poucos anos. Muito obrigada, Dr. Lindo Bernardo Tito. Obrigada, Dr. Bali Chionga, pelas vossas presenças aqui na revista Zimbo, da TV Zimbo. Senhor telespectador, deste modo concluímos a revista de hoje. E saímos para mais um intervalo.